A primeira epístola de Pedro. No capítulo 1, capítulo 5. Epístola de Pedro, capítulo 5, versos 10, 11 e 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 10, 11 e 12, está escrito assim, até o verso 11, 10 e 11 está escrito assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fortificará. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Apenas o verso 10 e 11 para a nossa meditação. E como a palavra de Deus ela é sempre boa para nós, toda a palavra de Deus é boa, viva e eficaz. Quando a gente analisa essas duas epístolas de Pedro, a gente percebe que ela estão repletas de experiência com Deus, ensinamentos que ele promove nessas duas epístolas, a Igreja do Senhor Jesus, pelos ensinamentos, aulas divinas que ele teve quando conviveu com o nosso Senhor Jesus Cristo durante o tempo do ministério de Cristo aqui na terra. E quando a gente lê essa expressão de Pedro, quando ele diz o Deus de toda graça, e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, o apóstolo Pedro, essa Deus de toda graça aqui, essa expressão que ele está usando, está se referindo à amplitude do grande amor de Deus que inclusive lhe alcançou. Porque quando se fala de graça, a expressão graça na Bíblia sempre tem um sentido nem sempre igual. Tem aquela graça salvadora que Jesus nos salvou, como disse o apóstolo Paulo, Efésios 2:8, porque pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva de Deus. Aquela graça ali é favor não merecido. Tem aquela graça no sentido de afeição, aquela que Deus olhou para Noé lá de cima e ia destruir o mundo antes de diluviano, mas olhou para Noé e a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça diante de Deus, afeição diante de Deus. Tem no sentido também que a gente recebe um combustível de Deus para caminhar, aquela que Paulo disse, que Deus disse a Paulo quando ele estava com o espinho lhe atormentando, lhe perturbando, e ele pediu para Jesus tirar. Jesus não tirou, mas disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fragilidade, na tua fraqueza, na tua incapacidade. E existe essa graça aqui que Pedro está falando, é aquela que abrange tudo e todos, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, o privilégio que ele nos deu, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo. Aí ele está falando aqui, depois de haveres padecido um pouco. Geralmente, cada crente passa por esse momento de padecimento. Pedro chegou a dizer que nós somos participantes
das aflições de Cristo, no mesmo capítulo, primeira epístola de Pedro 4 e o verso 13, ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com ele e alegreis. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, porque a aflição maior ele já passou por nós. Agora, porque ele já passou a aflição maior por nós, não significa dizer que a gente vai ficar isentos de tribulação, até porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Paulo disse: em tudo somos atribulados. Então tem uma parte, aí Pedro está fazendo essa menção disso quando ele diz assim: depois de haverdes padecido um pouco, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí a gente vê aqui a expressão de Pedro. Cada crente, quando aceita Jesus, tem que, às vezes a pessoa vem na mente que vai entrar em um mar de rosas, porque está aceitando Jesus, e vai acabar o sofrimento, vai acabar as aflições, vai acabar as perseguições. Já ouvimos de vez em quando aquela expressão de alguma pessoa que deixou o mundo e aceitou Jesus e usou aquela expressão assim: quando eu não era crente, não me acontecia isso. É exatamente isso que acontece. Quando não era crente, não tinha essas tribulações, porque, para completar, o diabo, ele não vai procurar derrubar quem já está caído. Ele não vai precisar de empurrar na lama quem já está dentro dela. Mas depois que Jesus Cristo salva, depois que Jesus lava, depois que Jesus perdoa, depois que a pessoa pega o jugo de Jesus para chegar no céu, aí o inimigo vai trabalhar para derrubar, para afligir a pessoa. Aí ele diz assim: depois de haverdes padecido um pouco, aí ele usa a expressão aqui, ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Na epístola de Pedro, vemos o resultado de um aprendizado intenso com o Senhor Jesus na vida do próprio Pedro. Quando Jesus disse a Pedro, lá em Mateus 4:18, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ali o irmão Pedro estava numa condição espiritual diante de Deus, mas quando ele escreve as epístolas, a gente já vê que é um Pedro que mudou de estágio. Quando Jesus disse: vinde após mim que eu fareis que sejais pescadores de homem, Pedro estava ainda cheio de Pedro. Mas Jesus começou andando com ele e vendo as imperfeições da vida de Pedro, as imaturidades, e certamente Jesus olhava dizendo: você está cheio de você, mas vai ficar cheio de mim. Aí a gente vê esse aprendizado na vida dele. Entendemos aqui que a expressão aperfeiçoamento aqui não é praticamente um cristão sem defeitos, sem falhas, porque pode até haver um crente quase perfeito, mas perfeito não tem um. Somente Jesus disse aos fariseus no Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 46, quando os fariseus estavam questionando Jesus, aí Jesus disse assim: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês
acha uma falha, um defeito em mim. Então, esse aperfeiçoamento aqui não é sem defeito, é um tipo de um amadurecimento na vida cristã. Aí, todos nós estamos caminhando na direção dessa perfeição. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Hoje você está mais maduro do que ontem. Amanhã você estará mais maduro do que hoje. Aí a gente, quando olha essa expressão na Bíblia Sagrada, sempre quando lemos uma expressão na Bíblia Sagrada, a gente tem que focar o nosso olhar na seguinte direção: o que é que Deus usou irmão Pedro para me ensinar nessa expressão, nesse ensinamento, nessa epístola, neste versículo que lemos aqui? Aí a gente vê que quando um crente não tem maturidade espiritual, fica vulnerável ao engano, não resiste às provações, fica como aquelas sementes que Jesus falou na parábola de Mateus 13, e verso 20 e 22, entre as sementes ele fez menção daquela que caiu nas pedras e daquela que caiu nos espinhos. O crente deve estar sempre caminhando na direção de ficar mais maduro. Para isso, a gente, quando lê a palavra de Deus, entende que Deus quer que você vá cada dia crescendo nesse amadurecimento. Toda criança nasce pequena, mas não vai ficar pequena todo tempo. Vai crescer, vai ser adolescente, vai ser jovem, e depois chega a idade adulta. Quando chega a idade adulta, quando olha para trás, sempre diz assim: quando eu era daquele tamanho, quando eu era adolescente, por isso que Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia as coisas mas depois que cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de meninos. É por isso que o crente não deve ficar tomando mamadeira todo o tempo. Aceita Jesus, claro, tem deles que já quer a comida, mas Jesus se encarrega de ir dando aquilo que a nossa alma precisa, que a nossa vida espiritual precisa, para ir crescendo com saúde, crescendo de forma proporcional. Aí, por que é que eu citei a semente, o exemplo da semente que Jesus fez a parábola em Mateus, no capítulo 13. Então, o que é que ele diz aqui em Mateus, no capítulo 13, e o verso 20 a respeito daquela semente? 13 e 20 diz assim: porém, a que foi semeada em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E não é assim? Às vezes a pessoa vem com muita alegria, mas não procura se aprofundar na vida espiritual, aprofundar as raízes. Aí fica na flor da terra, e todo mundo sabe que uma árvore plantada na superfície, na flor da terra, não tem firmeza nenhuma.
Espinho fala de furar, de sufocar, falou os cuidados da vida, a riqueza. É por isso que eu digo, a pessoa quando vem do mundo para a igreja, ele vem já sabendo que Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua de cada dia e siga-me. Quando o crente chega, ele vai experimentar o que é ser crente empurrado, o que é ser crente machucado, o que é ser crente no óleo, o que é ser crente no esquecimento. Ele vai experimentar o que é olhar com desprezo, vai experimentar o que é cara feia, ciúme. Aí Pedro está dizendo, ele mesmo aperfeiçoará, tornará maduro. Paulo, ele tinha um cuidado grande com os novos conversos, com novos convertidos, por causa desse segredo, que os novos convertidos ainda não têm aquela raiz que um crente já, que sofreu tempestade, enchente, empurrão para lá, para cá, e já está fixado. Não é qualquer coisa que vai levá-lo, que vai arrancá-lo, não. Um crente novo convertido, qualquer coisa já fica triste, o irmão não me deu a paz, e falaram isso de mim, e fui tirado disso, e foi aquilo. Paulo usou uma expressão em Gálatas interessante, ele chegou a dizer que disse, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, até que chegue a esse estágio de maturidade. Gálatas no capítulo 4, e o verso 18, ele diz assim, é bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Mas filhinhos, meus filhinhos, de quem de novo sinto as dores de até que Cristo seja formado em vós. Interessante essa expressão de Paulo, até que vocês sejam maduros, até que vocês suportem o peso das provações, das tribulações que vêm na vida de um crente. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e o verso 9, ele disse uma coisa aqui interessante nesse sentido e que estamos falando aqui. Ele diz assim, 13 e 11, o 9 diz assim, porque nos regozijamos de estar fraco quando vós estáis forte, e o que desejamos é a vossa perfeição, ou seja, o vosso amadurecimento, que sejais maduros. Aí ele diz assim, portanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Aí ele diz, no 11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, ou seja, sede maduros, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo define isso que estamos falando na expressão deste versículo, de Filipenses 4, de 11 a 13, ele diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz, sei estar abatido, e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Aí quando ele usa essa expressão aqui, aí a gente vê que o Pedro que está falando aqui é um Pedro que Jesus trabalhou nele tirando as arestas. Quando a gente chega, que vem lá de fora, irmãos, é tantas arestas, que a gente vem como uma pedra bruta. Agora, como Jesus sabe trabalhar na pedra, aí ele vai tirando essa expressão de Pedro, ele mesmo vos aperfeiçoará, vos tornar maduro. É mesmo que ele está dizendo, ele trabalhou em mim. Eu conheço um irmão que quando a gente diz a ele assim, como é que vai? Ele diz, Jesus ainda está trabalhando em mim. E tem gente que dá um trabalho a Jesus. Agora Jesus tem a ferramenta de trabalhar. Quanto mais aresta, mas ele tem a ferramenta certa, né? Aí ele usou essa expressão. Com relação a isso, Deus tem as suas maneiras de amadurecer o crente. Uma das maneiras é através das provações. Essa expressão de Pedro aqui mesmo lida, ele mesmo aperfeiçoará, depois de haver padecido um pouco. Ele escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, e o verso, vamos estar lendo, né, como sempre orienta o nosso pastor, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e o verso 6, ele diz assim, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e o verso 6, ele faz menção disso quando ele diz, aqui no verso 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias provações. Usa a expressão tentações aqui, mas é provação. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando alguém que não conhece o ouro, vendo ele na sua forma assim bruta, não dá o devido valor porque o brilho fica ofuscado pela presença de outros minerais, mas depois de refinado no fogo, o brilho é outro. É por isso que Deus trabalha na gente através das provações também. Jó chegou a dizer assim, prova-me e sairei como ouro. Prove-me e sairei como ouro. Muitas vezes Jesus quer dar o brilho melhor ao crente e coloca ele numa fornalha de tribulação, de dificuldade, e às vezes ele nem sabe que Deus está querendo dar um brilho a ele melhor. Porque ele comparou com a sua provação como o fogo, provado no fogo. E o ourive sabe o tempo certo que o ouro vai dar o brilho necessário. Nem pode passar demais, nem pode passar do tempo e nem pode sair antes do tempo, senão ofusca o brilho. E Jesus, quando coloca a gente na fornalha da aprovação, a nossa vontade é sair logo. Quem é que não quer vida boa? E às vezes a gente fica orando e pedindo para Jesus tirar, mas ele sabe onde é que a têmpera do fogo, a temperatura do fogo vai parar. Tiago, capítulo 1, e o verso 3 e 4, Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, ou seja, completos, maduros, sem falta em coisa alguma. Romanos, no capítulo 5, ele diz também uma coisa interessante com relação a este assunto, quando ele diz no capítulo 5 de Romanos, verso 1, verso 2, verso 3, ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o 3 ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz
a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus amadurece a gente através das provações. Você que está ouvindo a palavra de Deus neste momento está dizendo: oh Deus, que provação tão difícil eu estou passando. Jesus está te amadurecendo. Você está crescendo espiritualmente. Ele nos amadurece através dos ensinadores da palavra, pastores, obreiros que ele chama para esse fim. É bom confirmar pela palavra de Deus em Efésios, no capítulo, todos já conhecem bem, Efésios 4, do verso 11 ao verso 13, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Então, de vez em quando, a gente encontra um irmão ou um jovem, principalmente, dizendo: aquele obreiro é chato, aquele obreiro está no meu pé. Não, é porque Jesus chamou ele para ajudar a te poldar, tirar as arestas, porque Deus usa os seus obreiros, pastores, para amadurecer o crente através dos ensinamentos, através do ensino da palavra, através da correção, e Deus e a Bíblia mostra esse tipo de ensinamento, dessa expressão que Paulo está falando, através da palavra. Segundo a epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16, ele diz uma coisa interessante aqui: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o crente, o servo de Deus, o homem de Deus seja perfeito, aqui é maduro, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí quando a gente vê o irmão Pedro falando dessa expressão aqui, ele mesmo aperfeiçoará. E a gente começa a olhar para o perfil do Pedro, que Jesus chamou lá nos evangelhos, e o perfil dele agora, depois que escreve as epístolas, a gente vê a que ele está se referindo. Porque quando Jesus chamou Pedro, ele era um Pedro autoconfiante, era um Pedro precipitado no falar, era um Pedro impulsivo nas ações, era um Pedro destemperado, não tinha assim aquele domínio próprio, mas ele diz aqui, ele mesmo aperfeiçoará. Por que eu digo que ele era precipitado no falar? Porque era aquele crente que fala primeiro para pensar depois. Joga a palavra primeiro para processar na mente depois. Aí depois que processa, aí faz: que foi que eu faço? É verdade. O que foi que eu faço? Aleluia, glória a Deus. Ele era assim, mas Jesus saiu moldando ele, amadurecendo ele, aperfeiçoando ele. Ô Pedro, fala na hora certa, Pedro. Fala o que convém, Pedro. Fala pensando primeiro, Pedro. Fala medindo as palavras, Pedro. Em Mateus, mais ou menos assim. Em Mateus, no capítulo 17, o verso 24, a gente vê que quando os cobradores de impostos queriam
pegar Jesus em alguma falha, aí foram através de Pedro. Aí encontraram Pedro, aí São Mateus usa a expressão de dracmas do templo. Aí diz: ó Pedro, tem um mestre paga as de dracmas no imposto do templo. Ele nem sabia se Jesus pagava ou não. Mas como ele não pensava, ele: para! Aí faz: tá certo, vamos lá. Quando diz vamos lá, aí é que começa a processar. Eita, eu disse: e se Jesus não pagou? E agora vai ser vergonha para Jesus, vai ser vergonha para mim. Aí saiu do caminho, só que Jesus é onisciente, sabe tudo. E Pedro era um crente precipitado, mas que amava Jesus. E Jesus conhece quando o crente é fraco, é precipitado, mas ama ele. Aquela expressão que Jesus disse a Pedro é muito forte. Quando Jesus disse a Pedro pela terceira vez: ô Pedro, tu me amas? Ele até rezou, pensou, e a resposta dele foi: tu sabes que eu te... Esse tu sabe, ele está dizendo assim: tu sabe que eu te neguei. Tu sabe que eu falhei. Tu sabes que eu cortei a orelha do soldado. Tu sabe que eu fraquejei, mas em tudo isso, tu sabe também que com toda essa fraqueza eu te amo. Jesus te conhece, Jesus me conhece, já foi de a nossa felicidade é que pode ninguém te conhecer, mas Jesus te conhece. Jesus viu que ele quis defender Jesus. Ele disse: paga, foi na intenção de defender. Só que quando Jesus viu que ele vinha no caminho, acontece, ou-se, aí já foi dizendo: ô Pedro, não falou nem com os cobradores, os cobradores de impostos. É lícito cobrar o imposto do templo, Mateus usou a expressão, a de dracmas do templo, aos filhos ou os alheios? Ah, velho, os filhos estão livres. Os alheios, estranhos. Então eu estou livre, Pedro, filho da casa. Mas para que não haja escândalo, alguém não se escandaliza, pega teu anzol, vai lá e você puxar, vai vir uma moeda, um peixe com uma moeda na boca. E quando você tira a moeda, ela vai valer 2 status. Você paga o meu e o seu. Você não pagou ainda. Vai lá. Aí Pedro tranquilo. A felicidade de Pedro é porque ele estava andando com Jesus. E na hora que vai passar o vexame, Jesus chega, se antecipa e diz: não, você... Ele mesmo aperfeiçoa. Pedro era autoconfiante, confiava em si próprio. Eita Deus! E aquela pessoa, não, porque minha força, porque minha sabedoria, porque Pedro. Isso mostra na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 22, quando Jesus falou sobre a sua prisão. Lucas 22 e o verso 31 a 34, aí Pedro demonstrou isso aí. Quando Jesus falou para ele, Lucas capítulo 22 e o verso 31, aí diz assim: disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás o pediu para vos ir andar como trigo,
Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus já estava dizendo aí, porque tu não tem muita estrutura não. Porque Satanás pediu para se andar contigo como trigo. Mas eu roguei, eu orei por você, Pedro, ao Pai. O que é? É como peneirar o trigo na peneira. Não sei se alguém já viu que alguém, quando está tirando a palha do trigo, vai para um lugar de vento e coloca a peneirar e joga para cima, aí o vento bate na palha, leva a palha e o trigo cai. Aí Satanás disse: deixa eu fazer isso com Pedro. Eu disse: não. Eu mesmo dizer, quem peneira ele sou eu conheço tudo. Só que Jesus disse assim: quando te converter, confirma isso aos teus irmãos. Aí é o que Pedro disse assim, ele disse: Pedro, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus olhou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante hoje, tu vai me negar. Ele diz assim: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Autoconfiança. Marcos capítulo 14, 29, ele ainda diz assim, Marcos diz assim: todos podem se escandalizar de ti, agora eu não. A Bíblia mostra que a criatura humana não deve ser autoconfiante, confiar na sua força, na sua sabedoria, nos seus méritos. Jeremias 17 e 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 17 e 17, 17 e 5. Ele diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do o seu coração do Senhor. Gente, olhando o contexto deste versículo e também lendo um pouco sobre o sentido original do significado dessa expressão, a gente vê que se refere ao homem que confia em si próprio e faz da sua carne seu braço, como diz aqui a palavra do Senhor. Bem maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias, ainda no capítulo 9 e o verso 23 e 24, Deus, usando a boca dele, repreende o homem nesse aspecto quando ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que eu sou o Senhor, que opero e faço beneficência, justiça e juízo, porque destas coisas me agrado. Juízes, no capítulo 7, no verso 2, quando Gideão recebeu a incumbência para lutar contra os midianitas, e Deus disse a ele que ia com ele, fez o teste, o véu de lã, Deus estava com ele, a prova da oferta. Aí ele, quando convidou aquele pelotão de pessoas, aí veio 32 mil soldados. Qual é o capitão, o general que não quer guerrear com uma imensidão de soldados? Aí Deus deu um olhar: tem muita gente, Gideão. Dá um grito aí para os covardes, os medrosos e voltar. Quando ele deu o grito, 22 mil voltaram. Resumindo, quando foi beber a água, que Deus mandou separar, só ficou 300. Aí Deus vai pensando: para que Israel não se glorie, dizendo que
a minha mão me livrou. Aí vem um ensinamento divino para nós, porque nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E às vezes tem pessoas que querem vencer o inimigo lutando com as suas próprias forças, vencer as tentações guerreando com as suas próprias forças. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 4, ele diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, da nossa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6 e 10 diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principais. Só está moldado no lugar espiritual. Às vezes a pessoa pode até cantar muito bem, mas cantar muito bem não é arma suficiente para vencer os ataques do inimigo. Pode pregar muito bem, mas pregar muito bem não é arma suficiente para vencer os ataques do inimigo, porque a lição está aqui na palavra de Deus. É bom? É, mas não pode tomar isso como uma arma. Às vezes a pessoa tem tempo de crente, muito tempo de crente, é bom? É. Mas muito tempo de crente não é arma suficiente para você vencer as tentações, para vencer as guerras espirituais. E às vezes quando a pessoa diz, não, eu tenho tantos anos de crente, 30 anos, 40 anos de crente. Quando eu era jovem ainda, eu presenciei uma situação, porque lá na nossa congregação tinha alguns jovens e tinha um irmão já idoso, mais de 50 anos de crente. E jovem já sabe, no meio de jovem tem brincadeira, tem aquelas insinuações, aquelas série de jovens. Só que um dos jovens viu uma senhora olhando com esse irmão já de vários tempos de crente, a sua esposa já é idosa. Aí jovem brincando, ele foi lá e disse, olha, irmão fulano, aquela fulana ali está de olho no senhor, cuidado, viu? Aí disse, menino, eu tenho 50 de crente, 50 anos de crente. Aí o menino fez, o rapaz feliz, irmão, aí ele fez, menino, eu tenho 50 de crente. Cuidado que 50 de crente não segura não, viu? 50 anos de crente, sei o que? Segura não. O que é que segura? É isso que Pedro está ensinando lá. É que Paulo está ensinando aqui na palavra de Deus, as armas espirituais. E para surpresa, depois aquele irmão passou por uma vergonha moral e uma queda na vida espiritual, porque foi confiar no tempo de crente que ele tinha. Cuidado, não confie em você. Às vezes a pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus, mas esquece que é humano. Esquece que é um homem igual ao outro, que é uma mulher igual às outras, que é uma pessoa biologicamente igual às outras. É servo de Deus? É, mas o seu corpo é um corpo normal, igual de qualquer homem, de qualquer outra mulher. E o que é que eu devo fazer? Não confie nas suas. Não, eu tenho tanto tempo de crente, eu canto bom, eu sei pregar. Não, corra! O terreno da tentação e se arme espiritualmente. No momento que eu estou falando a palavra de Deus, o Espírito Santo já começa a ir onde eu não posso. Já começa a mostrar o que eu não posso mostrar. José, no Egito, em Gênesis, no capítulo 39 e o verso 12, a Bíblia diz que José, aquele jovem forte, atraente, que caiu na simpatia de Potifar,
estava sendo mordomo da casa, mas foi tentado, seduzido pela sedução de uma mulher. Muito jovem ainda, mas quando percebeu, ele começou a se lembrar do temor de Deus. E a Bíblia diz que, como ela viu que ele não cedia à tentação, partiu para agarrá-lo e pegou as suas vestes, mas ele não queria. Eu sou forte, não quer aquela expressão. Não é homem, não é. Esse assunto é bem. O diabo está solto por aí. E você que está me ouvindo sabe que ele tem batido nessa porta. E você parou aí para ouvir essa palavra de Deus. Faça como José. É melhor correr e ser chamado de nome, deixar rasgar as vestes na mão da tentação, mas sair no terreno da tentação e depois de dizer você venceu, vai ser vencedor. Não faça como Sansão. Confiou na sua força, autoconfiante. Eu estou falando aqui da autoconfiança de Pedro, já caminhando no final da. Isso é o pensamento. Sansão confiou na sua. Porque ele já tinha vencido muita batalha. Às vezes o crente, porque às vezes está vencendo as batalhas, canta Deus, opera, prega, até agora Deus cura e esquece. Isso é apenas um momento que Deus resolve usar a gente. Jesus, quando terminava de operar grandes milagres, a Bíblia diz: procurava um lugar deserto e orar. Aleluia! Aleluia! Sansão já tinha matado o leão, matado o leão com a queixada de jumento, carregado portão de ferro da cidade nas costas, queimado o seara de Filisteu, vencendo a batalha, acostumado a vencer, aí pensou que a força era dele. Autoconfiança. Aí o inimigo sabe onde é a porta fraca do crente e sabe também onde é a porta forte. Você que está me ouvindo, você sabe. Tem aquela porta mais fraca e tem aquela porta mais forte. Aí alguém diz: não, vou fechar a porta fraca, porque Satanás gosta de entrar pela porta fraca. Não, ele entra pela porta fraca e entra pela porta forte. É melhor fazer como a Bíblia ensina: não dê lugar ao diabo. Não abre brecha, ele só quer uma fendazinha para fazer um estrago. Aí mandou Dalila. Agora, uma expressão que Sansão usa, não vou ler por conta do tempo, que está em Juízes, no capítulo 16 e o verso 20. Quando Dalila enganou ele, seduziu ele, roubou o segredo dele com Deus, raspou a cabeça, o cabelo dele, e agora quando os filisteus vêm, Sansão, desperta, e os filisteus vêm sobre ti. Aí ele levantou-se e disse assim: eu vou me livrar. Não disse o Senhor, porque quando a gente lê a história de Sansão, a gente sempre encontra a expressão: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, possantemente de Sansão. Mas agora ele diz: eu me livrarei. Aí quando ele levantou-se, a Bíblia diz: ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Aí resultado, foi confiar na força dele, morreu cego, debaixo dos escombros do templo de Dagon. Eis aqui o perigo da autoconfiança. Quando Pedro está dizendo que ele mesmo aperfeiçoará, me amadurecerá, ele está falando daquela situação de autoconfiança dele,
Ele diz, ele mesmo aperfeiçoará, porque Jesus se encarrega de poldar a gente. Lembra quando Judas chegou, no capítulo 27 de Mateus 49, quando Judas chegou, que entregou Jesus, ele estava armado com a espada dele, e Judas beijou Jesus. E Jesus faz amigo com o filho do homem. Tu me trai, amigos, a que vieste? Aí Pedro na hora se enfureceu quando viu aquela vingança. Eu vou defender Jesus, é agora. Pegou a espada dele e foi, cortou a orelha do servo. Mas Pedro, irmão Pedro, o senhor saiu agora da oração. Estava no monte orando com Jesus. Foi por isso que eu entendo quando Jesus chegou e disse, vigiai, orai, porque na verdade o Espírito está pronto. Confia na carne não, a carne é fraca. Saiu da oração, era para sair cheio de temperança, cheio de bondade, cheio de misericórdia, mas saiu cheio de vingança, cheio de impulso de ódio. Aí pegou a espada. Aí Jesus foi preciso dizer, Pedro, guarda a espada. Queria defender Jesus de novo. Ou tu pensas, Pedro, que se eu orar agora, se eu quisesse orar agora, o meu pai não enviaria 12 legiões de anjos aqui agora? Mas como é, Pedro, que ia se cumprir as escrituras, Pedro? Ajeitou a orelhinha do rapaz. Aí ele disse, ele mesmo aperfeiçoará. Como é que Jesus aperfeiçoa, molda a gente? Como ele fez com Pedro, não dá tempo assim, de definir por detalhes, eu gosto de passar devagar nesses assuntos, mas depois das epístolas, depois de Atos dos Apóstolos, Jesus permitiu, em Atos 12, por exemplo, que Pedro fosse preso. Aí o Pedro, autoconfiante na sua força, no seu poder, na sua vingança, no seu gênio, aí foi preso. Aí quando chegou lá, 12 quatro quaternos de soldado, amarrou as cadeias na mão, os pés, 2 soldados, um do lado, um do outro, aquele lugar escuro. Aí se a gente fosse perguntar, o irmão Pedro, e a espada? O irmão Pedro, e a autoconfiança? Aí quando ele estava naquela situação, e o que foi que resolveu? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando a igreja estava orando e Pedro não tinha mais condição a não ser morto no outro dia, mas eu já disse aqui que Jesus conhecia Pedro, a oração da igreja fez, Deus resolveu, o anjo veio por cima, estava tudo escuro, mas o clarão do anjo já clareou a cadeia. Pedro ficou no claro, já estava dormindo, aí tocou e disse, Pedro, acorda, Pedro. Levanta, Pedro. Aí Pedro viu que o anjo nem precisou de pedir a chave do cadeado, as cadeias já caíram. Calça a sandália, Pedro. Te cinge, Pedro, se cingiu. Coloca a capa, Pedro, colocou. Ele está dizendo, olha, Pedro, não é tua espada, não. Não é tua força, não. Agora me segue, seguindo os passos do anjo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que eu sou o Senhor, que opero e faço beneficência, justiça e juízo, porque destas coisas me agrado. Aí ele diz assim, e ele mesmo aperfeiçoará.
confirmará, fortificará e fortalecerá. Aí o Pedro, autoconfiante, a gente encontra ele nas epístolas dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra.